Olá a todos, eu sou Michele Fruet, idealizadora do Congresso Holístico Internacional, e essa semana nós estamos trazendo este tema da comunicação positiva. E essa semana nós tivemos Carlos Aracaki e Adriana Silveira conversando com a gente, e hoje nossa querida Ali Clemente está aqui conosco. Muito bem-vinda, Ali. Bem-vinda, gratidão por aceitar nosso convite. Imagina, foi um prazer. Eu fiquei muito honrada em ser convidada para falar sobre esse tema e me sinto assim muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Ali, essa semana a gente trazendo este tema, né, de comunicação positiva. Nós temos aí 3 grandes comunicadores, né, pessoas profissionais que eu admiro muito, não só pela forma de comunicar, pela forma de empreender, como por estar realmente como os seres, né? Seres integrais, né? Nessa totalidade, passando a positividade, passando a sua verdade, né? Em todos os trabalhos, em todos os projetos envolvidos, né? E tem um link muito interessante sobre este momento que nós estamos vivendo, né? Este momento de grande reflexão, de mudanças, né? E depois eu quero que tu compartilhe um pouquinho também com a gente sobre a tua transição de carreira, sobre a tua, na verdade, toda a tua trajetória, né? Profissional, e até este momento, assim, que você virou a chave, sentiu com o seu coração também de seguir novos caminhos, né? Profissionalmente, porque hoje muitas pessoas estão nos assistindo, tiveram, né, estão tendo que fazer essa reflexão, né, sobre novos caminhos, novas formas de seguir com sua empresa, novas formas realmente de olhar a vida, né? Conta um pouquinho pra gente sobre a tua carreira, teu perfil profissional. Eu adoro falar sobre esse tema, então vamos lá. Pode deixar aqui agora flui. Se tu quiser, pode descansar agora. Na verdade, eu acho assim, né, Michele, nós fomos criados, ou pelo menos a minha geração, assim, a nossa, né, foi criada de uma forma ainda muito conservadora para tu atingir determinados objetivos e cumprir com certas funções e expectativas sociais. Pelo menos eu fui assim, com todo o amor do mundo, isso com os pais e os familiares julgando que é a coisa mais correta a se fazer. Mas eu acho que nessa trajetória, os jovens acabam seguindo o fluxo da manada sem parar muito para pensar, né? E questionar. E acho que os jovens de hoje é diferente. Acho que essa geração mais jovem, a gente já vê, né? O reflexo no mundo de como eles querem ir atrás da sua felicidade, de como eles não têm muita paciência para lidar com grandes esperas, o que às vezes parece ser ruim, mas na verdade a vida tá aí, né? A vida é um sopro. Então, assim, eu fiz o que esperavam de mim, o que eu esperava para mim, casei, fiz a faculdade de Direito, porque tinha familiares advogados, aquela coisa, a Aline, meu nome é Aline, né? Para quem não sabe, é a Aline. A Aline fala bem, a Aline gosta de ler, vai fazer direito. Era meio óbvio, né? Ou faz medicina, ou direito, ou veterinária, ou dentista, aquelas coisas bem tradicionais. Mas eu nunca casei, né? Aquela coisa tal. Eu nunca fui 100% feliz na advocacia. Tive momentos super legais, trabalhei, imagina, olha só, eu trabalhei numa das grandes bancas de direito do Brasil por 10 anos. Depois eu trabalhei numa multinacional, eu era coordenadora jurídica aqui no Sul, e fui para o Tribunal de Justiça, ou seja, eu tentei em todas as frentes do direito, né? Como advogada, como cliente e como julgador. E me incomodava muito porque eu não sabe quando, tu certamente sabe do que eu tô falando, né? Vocês que estão nos ouvindo também. Quando a gente não sabe o porquê que tu tá fazendo uma coisa. E eu trabalhava com empresas, então era muito frio, muito seco. Eu disse, cara, eu tô aqui me matando todo santo dia para entregar uma planilha, para fechar processos, para quê? Né? E aquilo me incomodava.
ganhava bem e tudo, e no Tribunal de Justiça eu tava no que poderia ser um topo de carreira, e é um topo de carreira para muita gente. Era CC, ganhava muito bem, mas ficava lá, né? Assim, fechadinha, sem, sem tocar pessoas, eu acho. Daí, aconteceu uma sucessão de fatos, eu tô com uma bala, né? Que deu essa virada. Em 2015, eu fui para Machu Picchu com uma amiga minha, e ali para mim foi o início de um processo. Lá é um lugar incrível, né? De uma energia espetacular. E nessa viagem eu teve alguns encontros com pessoas que foram surgindo que me deixaram lições. E um deles foi um senhor todo quebrado já, bem velho. A gente sentou num trem, um americano, começou a conversar e ele me disse que a vida inteira ele e a mulher tinham economizado, aquela coisa bem de americano, que guarda, poupa, para quando se aposentasse, eles viajarem o mundo. E 3 anos antes dessa nossa conversa, ela faleceu, no ano em que ele se aposentou. Uhum. E ele estava com todo o dinheiro guardado e eles não tinham feito as viagens. Então ele, como uma prova de amor, enfim, ele saiu viajando. Eu chego a ficar arrepiada. Ele saiu viajando pelo mundo. E aí é engraçado porque ele todo de muleta, assim, e daí eu resolvi começar pelos lugares mais difíceis enquanto eu tô bem. E eu olhando pra ele, sabe? Porque, claro, depois ele ia envelhecer e ia ficar mais difícil. Eu disse, cara, se ele tá bem, né? Que bom que ele considera que ele tá bem. E assim foi. Bom, na sequência, eu voltei de Machu Picchu e eu engravidei. Eu já tenho um filho, já tinha um filho, engravidei. E foi uma gravidez embrionária, eu não tinha embrião. Mas mexeu muito comigo aquilo, eu tive que, né, perdi o bebê, enfim. Só que aquilo, eu já tinha, daí comecei a fazer planos, porque daí eu vou ter a licença maternidade, daí quando eu voltar eu fico mais um tempo, daí eu saio, porque eu era muito infeliz no tribunal. Como eu perdi o bebê, e daí eu bati o carro, destruiu meu carro. O meu avô, que era uma pessoa muito importante pra mim, tava morrendo. Eu tava com 36 anos. Eu disse, cara, com 40 anos, onde é que eu vou estar aqui? Sabe? O que eu quero da minha vida? E aquilo daí foi, assim, um turning point que eu disse, não vai dar. Aí eu comecei a me preparar pra sair do tribunal. Me dei um ano, assim, de investimento até em coisas que eu precisava pra trabalhar com moda. Sempre gostei de moda, meu sonho lá atrás era ser editora da Vogue. E tu vê, eu fiz direito, né? Nada a ver. Então, a minha vida inteira eu gostava daquilo. Eu fiz jornalismo, cheguei a cursar jornalismo, larguei. Olha como é o destino. Larguei, por causa do direito. E eu disse, bom, vou me qualificar, porque daí quando eu começo a trabalhar com isso, daí saio. E assim foi. Só que aí, Michele, a coisa é tão louca que quando a gente se entrega a algo de coração, assim, e acreditando, com convicção no que tu tá fazendo, parece que o universo, ele... As pessoas que tu vai encontrando, a sensação que eu tenho é que me atiraram num corredor de energia, assim, e que as pessoas iam me empurrando e me ajudando, porque tudo foi acontecendo. Em questão de 2, 3 meses, eu fiz uma produção de moda para a revista Dona. Oi? Quanta gente não estava no mercado e queria aquilo? Emplaquei uma capa para a revista Dona, consegui... Sabe, um monte de coisas começaram a acontecer. Daí eu comecei a trabalhar com redes sociais e as minhas redes começaram a bombar muito. Aí eu fui pro YouTube. E o YouTube começou a andar muito. Daí eu comecei a dar muita entrevista para várias redes aqui, em programas e tal. E daí me surgiu o convite para eu apresentar um programa numa rede nova que ia surgir. Eu disse, beleza, né? Nunca tinha pensado em trabalhar com TV. Eu disse, bom, tudo bem, um programa o quê? 15 minutos por semana, falar de moda? Não, um programa diário, ao vivo, para falar de variedades. Eu disse, Mas assim, eu sou uma pessoa que eu digo sim pra tudo, né? Isso às vezes é um problema, mas cara, se veio é porque vamos lá. Vamos, não tenho medo do desafio. E aí eu entrei na RDC, a convite do Guaraci Andrade. Me fui atirada, sem piloto nenhum, assim. Fui para um programa ao vivo de variedades e foi sensacional para mim.
porque tinha tudo a ver comigo. Na verdade, eu, quando olhando para trás, eu sempre fui uma pessoa muito generalista, assim, eu nunca fui um especialista, eu tenho a mente muito aberta. O que é muito bom, mas também é um problema em certas áreas, porque tu não te especializa, então tu não é o expert de nada, né? Mas aí, com todo o background que eu tinha, com todo o meu histórico de leituras variadas, de uma faculdade diferente, de coisas que eu fiz na vida, aquilo era para mim, sabe? Estar ali quando era o Virou Moda era para mim aquilo. Eu finalmente descobri para que eu tinha vindo para o mundo para fazer. E mais do que isso, assim, para quê? Para ser famosa, para estar na TV? Não. Tu foi minha entrevistada, né? Então tu lembra. Para mim, o mais incrível de estar na TV, eu chego a ficar emocionada, assim, estando na TV ou não, é porque as pessoas, em geral, chegam na TV e ficam nervosas, assim, tal. Mas eu consegui descobrir em mim esse dom de deixar as pessoas à vontade sempre ao meu lado, de uma forma que elas podem mostrar o melhor que elas têm dentro de si. E isso foi com absolutamente todos. Tem um convidado só, que é uma pessoa que eu não consigo entender, uma pessoa famosa, não posso falar o nome, que foi o único convidado que não, de todos os 1.200 que eu entrevistei, 1.200, que não percebeu isso. Mas assim, e aí eu disse, cara, esse é o meu propósito de vida, né? Então, assim, de uma transição de carreira, de um objetivo profissional, eu descobri, e hoje eu falo isso com toda a convicção no mundo, assim, que o meu propósito não se eu conseguir fazer pequenas mudanças no mundo, tocando as pessoas de alguma forma para que elas possam ser o melhor que elas têm para ser, cada uma delas, cara, olha o efeito que eu posso causar. Aí eu vim para Pampa e e eu me considero um caso de sucesso, assim, sem falsa modéstia. Eu trabalhei muito para isso, não foi sorte, foi trabalho. Porque aí eu saí há 1 ano e meio na RDC, eu fui indicada para o prêmio de melhor apresentadora e melhor programa do ano no Prêmio Press, um prêmio super renomado aqui. Não ganhei, infelizmente, mas só a minha primeira indicação em 1 ano e meio de carreira tá louco de bom, né? Já bastou, ainda ganharei. Aí a Pampa se ligou. E eu vim pra Pampa, pro Atualidades Pampa, que é um programa de debate, né? Bem diferente. Eu não sou uma pessoa de confrontos, eu sou uma pessoa de agregar, né? De mediar. Eu sou muito boa de mediação, mas eu não gosto de confronto. Eu fico, sabe? As pessoas, para que se agredir, assim, eu não sou agressiva. Então, num primeiro momento, eu disse, isso aqui não é para mim. Primeiro mês, eu disse, olha, eu vou ficar aqui, tem uma baita visibilidade e tal, mas não vai dar certo. E fui indo, né? Fui indo. Até que a gente vai se auto, né, pensando e enfim. E eu consegui entender o meu lugar ali quando eu, na verdade, passei a ser eu. Não quis fazer tipo, não quis... Eu disse, olha, vou falar de variedades, que é o que eu manjo mesmo. Eu não gosto de falar de política, eu não entendo nada de economia. Então, eu vou falar de variedades e vou trazer coisas boas, né? Que de alguma forma eu possa tocar as pessoas e fazer o mundo um lugar melhor. E assim, eu fui indo até que o grande divisor de águas no Atualidades foi quando eu trouxe o Ho Oponopono. Que foi um assunto que nunca se esperou falar num programa de debates, eu acho. E aquilo teve uma repercussão tão grande. Primeiro que muita gente faz o Oponopono, pratica o Oponopono e nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso na TV. E, por outro lado, muitas pessoas nunca tinham ouvido falar. Então, aquilo ali eu consegui ver que eu disse, tá aqui. Eu vou conseguir dar o meu recado, a minha mensagem nesse programa. Se gostarem ou não gostarem aqui no programa, se não gostarem, me mandam embora, me tiram, enfim. Mas eu vou usar esse espaço para trazer a minha verdade, né? E não é fácil, nem sempre é fácil, porque nem todo mundo está preparado, nem todo mundo consegue compreender, mas a gente chega em muita gente. E aí é muito legal, para quem estiver nos assistindo, depois eu vou deixar de tema de casa, porque vocês vão entender exatamente o que eu tô falando. No Atualidades, as redes sociais são muito fortes.
Então, as pessoas deixam muitos comentários. Aí ali tem comentários de tudo que é tipo, tem, claro, comentário xingando todo mundo, tem comentários que são críticas construtivas e tem elogios também. Mas a gente percebe direitinho o tipo de pessoa quando muitas vezes se manifesta dizendo assim, que legal, sabe? Falar sobre isso, a tua energia, a tua luz, é importante a gente pensar nos outros, trazer coisas boas, não só ficar com... Porque a notícia, ela pode ser entregue de uma forma positiva, né? Eu acho que aí a gente entra também nessa questão de uma comunicação positiva. Eu não preciso dramatizar em cima de tudo. Não preciso. Claro, tem coisas que são dramáticas, tem coisas que tu não tem como. Aquele caso, por exemplo, do menino que caiu no prédio lá no Nordeste, aquilo lá, tu vai dar uma notícia dessas como, né? Não tem viés positivo, não tem. Mas, no geral, as outras podem ser, tu pode trazer com essa perspectiva. Mas isso é muito raro das pessoas fazerem. A gente percebe até porque não lacra, né? A falta do drama, ele não impacta. Então, aí cabe ao comunicador ter muita convicção do que está fazendo e noção de propósito, eu acho. Porque se eu quisesse lacrar e de repente viralizar nas redes e tal, eu ia ter que ser polêmica. Mas é isso que eu quero, né? Aí é propósito mesmo de vida. E eu fico muito feliz de estar muito alinhada com os meus, sabe? Ali, isso que nós estamos trazendo, né? Este tema, a comunicação positiva. Muitas pessoas pensam, daqui a pouco, tentando entender, né? Ou daqui a pouco até separar, né? Então, todos os nossos projetos, né? Tudo que eu trago, fala muito no todo, né? Fala muito no todo num contexto realmente da gente não separar as partes, porque não existe separação, né? Então, estamos todos ligados e todas as formas de existir, todas as formas de se comunicar, todas as formas de ser. Então, assim, quando a gente traz... para quem não conhece, para quem está nos assistindo, e já que a gente estava falando da tua carreira, a TV Pampa, hoje, que você está, é uma das maiores emissoras, né, do Rio Grande do Sul. É uma TV aberta. É TV aberta. E uma das maiores emissoras em horário nobre, né? Então, exatamente. É a segunda maior rede de comunicação do sul do país. Então, a gente não tem, às vezes, a noção da magnitude disso, né? Então, assim, o papel disso, o papel de ser um comunicador, o papel de levar a comunicação positiva no todo, no global, num processo de massa, né? Num processo de comunicação em massa, e de uma TV tradicional, né? De um canal totalmente tradicional. Então, você percebe aí todo aquilo que nós estávamos conversando, deste processo de transição de carreira, de que eu nem sabia deste contexto que você, tão mágico que foi, né? Este processo de transição, como você mencionou, e com certeza não coincidentemente, eu conversei exatamente sobre esse tema com os nossos outros convidados, num processo de quando a gente está alinhado com o nosso propósito e caminhando no fluxo dessas mudanças, infinitas sincronicidades acontecem, né? Pessoas vêm vindo no teu caminho e as portas vão se abrindo magicamente. E foi exatamente o que tu trouxeste que aconteceu no teu processo, né? Então, você percebe ali aquela luzinha, né? A sua luz, a sua estrela ali, aquela luzinha no sentido de com suavidade que foi entrando, né? Neste meio, onde você inicialmente achou, vou entrar lá num processo de debate, mas olha só os processos, os novos meios de comunicação, o novo mundo abrindo espaço para essa luz e a empatia, né? Esse processo de comunicação positiva é empatia, se conectar com o outro. Então, assim, não existe separação, não existe separar a TV aberta, o jornalismo tradicional, ou rotular tudo isso. É preciso pessoas que estejam dispostas a ser essa luz, a ser essa estrela e poder levar suavidade, amorosidade, empatia para os meios de comunicação, para os meios de comunicação tradicional, para os novos meios, para as redes sociais,
ser isso, né? Porque nós estamos neste processo, neste momento, que mais do que nunca nós precisamos estar em verdade, em totalidade, né? Então, não existe mais alguém por trás, na frente das câmeras, por trás das câmeras. Exato. Uma pessoa diferente e assim, em casa, né, né? Michele, é muito difícil e a pessoa, enquanto a gente está aqui falando, eu estava pensando, tu já tem que estar com isso muito introjetado no teu ser para tu enfrentar os outros de uma forma, dessa forma, se expor. Porque, por exemplo, além do próprio ceticismo de colegas meus, enfim, que não estão alinhados com isso, talvez até porque não tiveram acesso a essas informações, tu pega assim nos comentários das pessoas muito agressivas, às vezes comigo, mas muitas vezes em relação aos outros, quando eu trago esses tópicos de empatia, muito humanos. Tem muitas pessoas, tem muita gente com raiva, sabe? Então, se tu não tá muito convicto, e para estar convicto, eu acho que aí entra também o papel da escola, de vocês. Tu já tem que ter vivido algumas coisas e ter sentido isso. Porque é difícil explicar. E quando tu explica, tu tenta só explicar, as pessoas ficam te olhando com uma cara assim, viajou, né? Mas se tu tocar aquelas pessoas que querem efetuar uma mudança, então, e a mudança é aquela porta que se abre por dentro, aí tudo bem, essas pessoas vão atrás das suas respostas e vão viver isso. Mas é muito difícil, é uma resistência, todo mundo que traz o novo, muitas vezes começa sendo visto como louco. Então, eu peço, assim, para quem está nos acompanhando aqui, que já tem isso certamente, no mínimo tem curiosidade, que dê força para quem está lá botando a cara a tapa para falar sobre isso, porque eu muitas vezes preciso dessa força. Quando eu leio os comentários e recebo o retorno de pessoas, seguidores e telespectadores que dizem: hoje tu me tocou, foi tão importante tu ter falado sobre isso, porque eu estava muito mal. Sabe que eu falei esses tempos sobre psicologia positiva? Foi numa sexta-feira. Eu não domino, não é um assunto que eu domino. Eu peguei algumas informações na internet, trouxe e tal. E aí um cara que trabalhava com corretor de imóveis, ele disse: essa sexta-feira eu achei que eu ia largar tudo. Eu tava me sentindo muito perdido e tu me trouxe a força que eu precisava. E assim são várias pessoas. Esse retorno me dá força para eu saber que eu tô no caminho certo. Porque muitas vezes a gente deixa só... Os bons se calam, né? E a gente fica só ouvindo detonação. E vocês não têm noção do que as pessoas falam, gente. Os haters, assim, é horrível. Mas eles são poucos. Só que eles são muito barulhentos. Então, para quem estiver nos ouvindo, assim, sempre dê força pro outro, porque isso faz muita diferença. Muita. E lembrando, assim, que isso aí é uma engrenagem, né? Esse trabalho que você está falando de quem está do lado de cá, assistindo, botar essa energia, dar esse gás, fazer esses comentários. Isso é uma engrenagem, né? Uma engrenagem que vai indo, e chega até você, que te impulsiona a fazer esse trabalho que é tão importante e chega a um número muito grande de pessoas, onde um conteúdo, assim, com leveza, com suavidade, sempre que possível, porque não necessariamente o que tu está informando tem que ter toda essa leveza, essa verdade, porque muitas vezes você tá lá passando uma notícia, né, dolorosa, uma notícia triste, mas a luz que está, a energia que você está emitindo com empatia, com verdade, com honestidade, que isso faz a diferença. A energia chega muito antes da palavra. Tudo que você está falando, a energia, o que você está emitindo, já chegou muito antes. O receptor já recebeu essa energia muito antes. Então, isso vai transformando o teu ambiente. O ambiente com os teus colegas, o ambiente do canal. Então, muitas vezes não é o que você faz ou o que você consegue explicar para o outro, mas o que você é. Simplesmente se empoderar do teu propósito, da luz que você está sendo ali. Do ponto de luz que você está sendo ali e de consciência, né? O ponto de consciência que você está sendo em um lugar onde não há. Isso é muito louco, vezes, né? Porque é algo impactante mesmo e extremamente sutil. Tu sabe, Michele, que agora tu falando isso,
de todos os empregos que eu saí, depois que eu saí, eu recebi retorno de ex-colegas, assim, dizendo, bah, tu não tem noção da falta que tu faz, da energia que tu dava para esse lugar. E, infelizmente, isso ainda mas vai mudar, né? Acho que já está mudando. É algo que as pessoas têm dificuldade de perceber enquanto está acontecendo, a importância disso. Não sou só eu, né? Não estou falando que eu sou o ser mais especial do mundo, mas eu sei que eu tenho uma energia muito boa. E que as pessoas querem estar ao meu lugar e que o ambiente onde eu estou, eu tendo a deixá-lo bem. E isso é tão essencial para que as pessoas possam ser felizes, e quem é feliz não enche o saco, e quem não enche o saco produz. Então, até em termos assim de mercado, tem que ter essa consciência, sabe? Para que as coisas evoluam e evoluam de uma forma boa para todo mundo. Mas a gente tá no processo, estamos no processo. Isso aí. Esse processo, né, essa situação que você mencionou sobre os colegas muitas vezes não conseguirem, enquanto você está ali ao lado, né, compartilhar, acho que foi isso que eu compreendi, é o processo, é um mito, né, é algo enraizado culturalmente, né, de que está mudando, com certeza está mudando, de compaixão, né, de amorosidade, e a questão de... uma grande besteira, na verdade, e algo desconstrutivo, que é você ver o outro como concorrente, né? Que é você, de certa forma, não conseguir se entregar naquela relação. Porque um pouco é concorrente, é um colega, vejo isso como... então, isso ainda... tem muitas empresas que ainda trabalham isso, né? Que ainda tentam fazer essa concorrência, né? Tentam fazer um ganhar do outro e passam essa energia, né? Essa proposta. Então, muitos ainda não conseguem se entregar nessa relação e ver o outro como parceiro, né? Ver o outro como igual, como parceiro, e poder falar a sua verdade, poder incentivar o colega, poder compartilhar e fazer essa troca positiva, né? Que agrega tanto dentro de um ambiente de trabalho. Isso aí, bom, isso só aí tem duas coisas que eu acho que são extremamente relevantes. Uma é que a gente ainda tem na nossa cultura, ela vem de uma ideia de que o forte é o agressivo, né? A força, ela é bruta. Isso me parece ser muito próprio de um mundo levado pelo masculino. E, né, por homens, enfim, olha o tempo que a gente não tem mulheres à frente de uma sociedade. E quando, na verdade, por exemplo, me incomoda muito quando falam assim, porque o fulano tem a personalidade forte. Não. Fulano tem a personalidade difícil. Porque ser forte não é ser agressivo, difícil, temperamental. Né? Pelo contrário, é totalmente diferente. A pessoa que é flexível, a pessoa que é serena, a pessoa que sabe lidar com as adversidades, sabe a hora de ficar quieta, sabe como lidar com as pessoas, essa pessoa, ela é forte. Então, isso já é uma parede que tem que desconstruir. E no ambiente de trabalho, isso fica muito... A cultura do estresse, ou a cultura de quem vai lá e bate na mesa para negociar. Não. Soft skills estão aí mostrando que são as competências mais requeridas no mercado. Negociação hoje em dia é ganha-ganha, tem que ser bom para todo mundo, mas é um processo cultural. E aí, nessa lógica do ganha-ganha, eu concordo totalmente contigo e me considero uma prova também de que isso acontece. Eu fui muito ajudada por mulheres que estavam na mesma situação que eu, na mesma vibração. Mulheres empreendedoras. Eu me juntei assim a confrarias, o meu networking, e a gente se ajudou muito em parcerias, indicação, e até hoje eu faço isso assim. Eu não tenho medo de concorrência, porque cada um tem o seu diferencial, cada um é especial do seu jeito. Se for para ser eu, é porque eu faço sentido para a pessoa, se não vai ser outro. E para mim funciona muito bem isso, sabe? Tem espaço para todo mundo, e quanto mais tu dá, mais vem. Só que as pessoas têm dificuldade em ver isso, né? É a mesma coisa do armário. Faz uma limpeza no teu armário, doa. Tu não precisa de tudo aquilo. E o troço revoluciona a tua vida. E é tão simples, né? Mas é isso, a gente tem que propagar isso aí. Então você tá já num espaço de fluidez, né?
Então, quando você fala da sua carreira, dessa transição e de como você saiu de uma emissora para outra e as coisas foram acontecendo e você foi recebendo porque você, quando a gente fala disso, isso é muito importante falar, que é muito da energia que eu trago e que os meus movimentos trazem, de que eu também eu não sou uma pessoa metódica, não sou nada metódica, e eu aprendo tudo e eu faço todos os meus movimentos do sentir para fora, não a partir de uma aula prática, não a partir de uma teoria, a partir da minha verdade. A partir da minha verdade, a partir das minhas experiências, a partir do que eu sinto. E eu vou caminhando e as portas se abrem e o caminho se abre e as coisas, as pessoas aparecem. E isso é muito da energia que eu trago, exatamente de fluir assim, de fluir a partir da sua verdade, que nós já somos, né? Então, todas as teorias, todas as ferramentas que estão à nossa disposição nos fazem crescer, expandir. Então, são muito importantes e estão aí. Mas todas essas ferramentas expandem o que nós já somos, né? Então, quando você fala assim, de energias e fala de espiritualidade, né? Você já é tudo aquilo. E quando você trabalha, né, estuda o universo, estuda todos os movimentos quânticos, toda a informação já está em nós. Então, você abre espaço para você acoplar e assimilar as informações. Então, muitas vezes essas ferramentas são importantes para que a gente relembre muitas experiências práticas e habilidades e aprimore as habilidades, né? Mas que elas já estão ali. Então, quando você fala que eu não tinha uma parte prática, não tinha uma teoria e as coisas foram acontecendo, porque você é, né? Você é essa comunicadora, você é essa pessoa empática e consciente e vai ali dentro a partir do seu propósito, a partir da conexão já e da consciência do seu propósito, você vai sentindo, né? Você vai sentindo, já vai pela sua intuição, né? Seguindo, abrindo os caminhos e as coisas, já percebendo que isso vai abrindo as portas. Eu queria, tu sabe, Michele, que falou intuição e mesmo assim eu queria tanto trabalhar mais isso. E daí esses tempos eu disse, agora eu quero começar a ver a aura das pessoas. Eu até ia te perguntar, como é que eu faço para ver a aura das pessoas? Porque eu queria ser ainda mais aberta para isso, sabe? Às vezes eu acho que a gente tá sempre correndo tanto e tentando cumprir coisas que tu não tem dificuldade para parar e fazer sabe, ter essa consciência que tu tá falando. Isso é um processo, né? Isso é um processo que a gente vai abrindo, né? Mas a gente é como uma cebola, né? Eu brinco, a gente é como uma cebola que tu vai descascando os véus, né? Vai descascando os bloqueios, os julgamentos, as barreiras, né? Perceber, né? Observar os julgamentos e todos os julgamentos de tudo e todos é uma ferramenta assim impactante e transformadora e muito rápida para você perceber a expansão da sua consciência, né? E aumento da tua percepção, de intuição, de tudo, né? Porque quando a gente julga, a gente separa. Todo julgamento é uma separação, né? Então, quando a gente julga a gente faz um julgamento excessivo, né? Claro, a gente está sempre nesse processo, né? De julgar. Então, é um observar, né? É um vigiar mesmo constante. Então, sempre que tu tá julgando a si mesmo, o julgamento dos outros, de todas as situações, você põe barreiras, né? E a gente vive numa sociedade, né? Num processo arcaico aí de muitas barreiras, limitações que a gente vai descascando, né? Que a gente vai eliminando. E esse é o processo de tu conseguir ir eliminando todas essas barreiras, todas as limitações das crenças, né? Das crenças limitantes que nós estamos inseridos, né? E a partir disso você vai neutralizando esses julgamentos. E quando a gente vai neutralizando esses julgamentos, a gente tem um processo de expansão da consciência, onde a gente tem uma intuição mais aflorada, uma percepção, né? Então, todos nós somos seres extremamente intuitivos. E a intuição é uma bússola muito poderosa, né? E então é um processo de tu realmente reconhecer as tuas intuições, reconhecer e observar, né? Os caminhos que estão se abrindo aí para você conseguir seguir cada vez com mais leveza, né? E poder levar a tua mensagem, teu propósito. Já tô tendo até uma aula, porque eu fiquei pensando, né? Eu tô te ouvindo aqui pensando assim, porque é bem isso, às vezes a gente vai no fluxo, vai seguindo,
seguindo a intuição, mas sem perceber que tu tá seguindo a intuição. E eu queria ter mais essa consciência, sabe? Mas tá, eu vou ficar atenta para isso. Julgamentos. Eliminar quando sempre você julga. Tu sabe que eu, nesse processo todo, uma das coisas que eu parei muito de... Quer dizer, tento parar, né? Quando eu tomo a consciência de não julgar os outros. Claro que automaticamente a gente passa julgando, né? Aí tu tem que fazer, não, não sei nada dessa pessoa, o que eu tô emitindo esse julgamento. Mas isso é uma das coisas que eu sinto que mudou muito a minha vida, assim, isso e parar de falar mal dos outros, né? Não que eu fosse fofoqueira, mas assim, esses julgamentos, a gente daí expressar ou fazer aqueles mimimi de trabalho, sabe? Ai, menos, perder tempo, perder energia com isso. E acho isso são duas coisas práticas, que eu sou virginiana, né? Eu tenho que pensar que tem que ter alguma coisa prática para eu conseguir fazer. São duas coisas práticas que eu acho que é um primeiro passo para quem quer dar essa virada, assim, é começar por aí, porque isso é algo que tu pode te autocensurar e deixar ir. É perfeito, assim, e é realmente quando tu começa a perceber, assim, muitas vezes a tua alimentação dos nossos filhos, né? Às vezes a gente vive, e é uma constante isso, né? É uma constante que eu vivo também, né? Eu também tô sempre me pegando. Mas não pode comer isso, come aquilo, não te alimenta bem. Então eu vou lá e faço, né, todas as ferramentas, desbloqueio tudo, desmistifico tudo, porque às vezes a gente vai julgando e a gente põe as crianças dentro daquela barreira, né? E exatamente aquilo que a gente quer que eles se alimentem, que a gente quer que eles façam, são as barreiras e os julgamentos que a gente vai levantando, os muros que a gente vai levantando e a gente impede eles de... O que tem que fazer com os filhos, então? Porque, isso é um problema. Muitas vezes deixar até eles mais livres, né? Mais livres e deixar as melhores opções, né? Deixar as melhores opções na frente. Então, tentar no dia a dia, assim, ser mais exemplo e deixar as melhores opções, assim, né? Tipo, eliminar e às vezes deixar mais livre mesmo, deixar confiar na confiança, né? Às vezes na confiança a gente consegue melhores resultados do que na imposição. Então, esse tema de comunicação positiva, então, é muito válido para o trabalho com as crianças, né? Para nossas relações com os nossos filhos, né? E isso que eu tô falando não é algo... é muito fácil de falar. Não, isso é uma constante, né? É uma educação constante. Uma educação dos pais, né? Uma educação dos pais, dos educadores, né? Dos educadores, pais, da gente realmente conseguir perceber, né? Porque a criança tem também a sua bússola, uma poderosa, né? A sua bússola, a sua intuição muito poderosa. E muitas vezes exatamente aquilo que a gente fica sempre, né? Impondo. Eu também tenho 2 filhas, né? E totalmente diferentes, né? Alimentação. Somos sempre diferentes, né? Nós somos educadores diferentes em cada uma dessas relações, assim como eles, né? Têm os seus processos, são pessoas diferentes, têm essências diferentes e têm as necessidades diferentes, né? Então, muitas vezes a gente esquece no dia a dia o que é certo, o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Eles têm as necessidades fisiológicas, necessidades energéticas diferentes, né? Então, e a questão de comparação também, né? Muitas vezes a gente fica comparando, né? No automático, comparando o que um é, o que outro. Então, é um aprendizado sempre, constante, de deixar, assim, mais as portas abertas, né? Os caminhos para que eles sigam, né? Então, um caminho mais de inclusão também. Inclusão nesse processo. Incluí-los nesse processo de escolha. O que seria melhor? O que é melhor para a gente se alimentar? O que vai fazer melhor para o nosso corpo? O que o nosso corpo está pedindo hoje? Que ele vai ficar feliz, né? Então, essa questão de conversar com o corpo, né? De ensiná-los a conversar com o corpo e ver e que eles possam ter começar a entrar com essa consciência, né? De uma forma de brincadeira também, né? De como é que meu corpo está pedindo e começar a se relacionar com o próprio corpo, né? Então, tu começa num processo suave, mas não vai entender nada agora. É de gotinha em gotinha, né? Muitas vezes uma gotinha de um dia, no outro dia, as crianças são tão rápidas, né? E no outro dia ele já, mãe, mas o meu corpo já tá pedindo isso. Já tá. Tá. Então, as crianças vão ser rapidamente, nós percebemos elas já trazendo essa consciência e nos surpreendendo.
Então, Ali, eu amei conversar contigo. Eu também! Foi quase uma aula já aqui para mim. Ai, gratidão imensa, assim, tu compartilhar teu conhecimento, compartilhar essa alegria, espontaneidade e toda essa luz aí. E gratidão pelo teu trabalho também, trabalho que tu está desenvolvendo lindamente, levando consciência e luz aí para tanta gente que está te assistindo. Então, primeiro de muitos que seja esse encontro. Com aqui. Certeza. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Já aprendi muito aqui também. Já não queria que acabasse, mas agora eu vou ter que ir para cumprir o meu propósito. Linda. Obrigada, então, Viu, pela confiança. Um beijo, gratidão a todos que estão assistindo, então, e que possam compartilhar aí com muitas pessoas para receber esse conteúdo. Um beijo!